Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Barbear, Conversas de Barbearia, na qual eu convido pessoas ilustres aqui da minha cidade, pessoas que são muito mais do que clientes, são amigos que dominam diversas áreas do conhecimento. E vocês já sabem, clica aí, curtir, compartilhar e esteja com a gente, participe junto conosco. Nós temos aqui uma pessoa muito especial hoje. Para mim, uma grata satisfação receber esse jovem, um agitador, influenciador e, acima de tudo, vem se destacando todos os anos como uma pessoa potencial de conhecimento. Aqui da nossa cidade, eu agradeço demais. Felipe Martins já foi candidato a vice-prefeito, já é advogado e tem um currículo muito legal, muito bacana aqui da nossa cidade de Caucaia. E é morador de periferia, ativista de direitos humanos. Cara, são tantos predicados, tantas coisas bacanas que eu queria que você mesmo se apresentasse. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela tua estadia, mas antes de você se apresentar, eu queria dizer que eu sou um homem de média estatura, tenho cabelo preto, barba grisalha, tenho uma pele parda, eu considero a pele parda. Eu estou aqui numa sala ampla. Aqui no centro tem uma plantinha, uma costela de Adão, 2 canecas. Isso para as pessoas que têm dificuldade visual poder compreender aqui o nosso espaço. A parede atrás tem vários quadros e nós estamos aqui com a grata satisfação de receber o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo Ferreira, prazer. Ao convite. Prazer é todo meu. Quando eu descobri que você tinha o podcast, eu fiquei muito alegre, porque foi uma grata surpresa te conhecer, né? Eu já acompanhava você há alguns anos, né, seu trabalho, mais na área de barbearia, né, o teu trabalho mais profissional, mas quando eu vi essa tua veia social, cultural, isso me despertou uma curiosidade. Não, eu tenho que estreitar os laços com essa figura. E eu fiquei muito feliz assim, da gente realmente ter estreitado os laços. No último ano, né, a gente consolidou a nossa amizade aí, agora em 2024. Ser esse cara que tem esse compromisso, né, com o município, com o desenvolvimento social de Caucaia, né, isso é raro, né, a gente ter alguém, né, com essas convicções aqui no nosso município, né, que para além do lado profissional, um profissional de ponta, né, que tem diversos clientes, eu sou um desses clientes, mas que tem esse compromisso, essa relação com a cidade, essa relação de pertencimento, essa relação de não, eu posso agregar, né, eu posso dar uma contribuição para o desenvolvimento, né, para a minha comunidade, para a minha cidade. Então, assim, eu estou muito grato, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar com você hoje aqui. Fico muito feliz por você ter atendido prontamente o nosso convite. Lembrando que conversas de barbearia conversas com clientes, que a conversa primeiro começa na cadeira de barbeiro, onde a gente estreita os laços, depois é hora de virar as cadeiras e é hora da gente compartilhar essas conversas com os nossos ouvintes, amigos, pessoas que estão aí do outro lado da tela e que acabam, de certa forma, também sendo impactadas pelas conversas, né? E é maravilhoso poder ver que Caucaia é um celeiro de talentos e pessoas boas que infelizmente não aparecem, né? E a gente está tentando com esse canal também fazer com que essas coisas apareçam, cheguem aos lugares mais distantes possível, porque a mídia aberta, infelizmente, só trabalha naquela ideia de que a periferia é um lugar de violência, é um lugar de coisas ruins, né? E aí eu já queria começar com essa pauta, né? Como é que é viver na periferia e ter uma trajetória, eu digo, de sucesso? Porque o sucesso não é medido pela capacidade. Eu sempre falei assim, muita gente que está na periferia, quando ascende profissionalmente, quando cresce profissionalmente, essa pessoa muda de lugar. E você permanece ainda no seu mesmo bairro, você não mudou de bairro. E aí eu queria saber de você, como é que é viver na periferia e ter essa história marcada por luta e crescimento? Ferreira, moro no mesmo bairro, né, e também na mesma rua, na mesma casa, né, tenho 30 anos de idade, nasci em Caucaia,
né? Nasci em Caucaia, porque aqui em Caucaia tem um costume dos moradores nascerem em Fortaleza, né? Principalmente quem nasceu aí na década de 80, 90. Muito recentemente que a gente veio ter uma ampliação, né? Uma maternidade aqui, os próprios começaram a... Não, mas eu sou já do ciclo de que nasceu mesmo. Eu nasci aqui em Caucaia. Ferreira, eu gosto de dizer que eu tive muita sorte, porque a minha realidade, ela não... Assim, eu não é diferente da maioria dos jovens de periferia aqui de Caucaia. Eu venho de uma família de baixa renda. Minha mãe, né, foi mãe solteira, né, foi abandonada pelo companheiro, né, tinha 1 ano de idade. Então, assim, a minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo, né? Eu tive muita sorte. Como em Caucaia a gente nunca teve nenhuma política que abraçasse a periferia, né? Assim, eu durante toda a minha infância, o que eu percebi era a ausência por completo do Estado. O que você entende que é uma política pública para a periferia? Só para as pessoas entenderem o que seria. Pronto. O que seria política pública voltada para a periferia? Primeiro, o poder público tem que ter isso que você falou. A noção de que a periferia, ali tem contribuintes. Né? Ali não é algo apartado, que hoje o que a gente vive aqui em Caucaia, né, por mais que tenha se avançado, e avançou mesmo, principalmente em decorrência de políticas sociais, né, do governo estadual, do governo federal, né? Hoje eu percebo que há um avanço, tal, mas a gente ainda vive nessa situação de apartheid, né? A periferia fica naquele lugarzinho ali, naquele submundo onde a prefeitura não dá qualquer tipo de prioridade, não elabora qualquer tipo de política pública voltada para essas populações, e tem as áreas, né, de mais prestígio, né, as áreas, os centros, né, a gente diz os centros urbanos da cidade. Então, política para a periferia, em primeiro lugar, é reconhecer que a periferia ela faz parte do conjunto da população, ela integra, né, o conjunto da população, o conjunto dos contribuintes. Quando você passa quando o Estado, a prefeitura, ela passa a ter esse entendimento de que ali estão contribuintes, de que ali se tem pessoas, né, e que essas pessoas têm direitos constitucionais, direito de ir e vir, direito à moradia digna, direito à alimentação, direito à arte, direito à cultura, que tudo isso foi um ganho do Estado Novo, do nosso processo de redemocratização. Quando o poder público começa a ter esse entendimento, a partir daí é possível elaborar políticas públicas que emancipem essas populações que historicamente foram marginalizadas. Né, porque tem que ser política pública de emancipação. Ou seja, o Estado chega lá como uma forma de proporcionar oportunidades para as populações periféricas e, ao mesmo tempo, chegar com uma gama de serviços e atendimentos. Proporcionar oportunidades e garantir direitos, né? Porque o Estado ele comete crime, o Estado, né? Quais são as prerrogativas do Estado? É ação e inação. Ele responde tanto pela ação quanto pela inação. Né? O papel do Estado na ação, elaborar políticas públicas, fiscalizar, né? A administração pública, e a inação, quando ele não age, quando ele não garante direitos, ele é um Estado omisso, ele é um Estado criminoso. Então, assim, tem que ser políticas públicas que garantam esses direitos, né, que são direitos já previstos, já conquistados, né? A população das periferias, elas já conquistaram isso, está lá no texto constitucional de 88, nossa Carta Magna, nossa Constituição, garante direito à saúde, educação, bem-estar, direito à cultura, e muitas vezes os membros federativos, os estados e os municípios, porque no Brasil, a nossa federação, existe a distribuição de competências. Ferreira, para quem está assistindo aqui, para não ser muito técnico, a gente tem a União, a gente tem os estados e tem os municípios, eles precisam atuar de forma conjunta. Né? Então, a União precisa do Estado, o Estado precisa do município, e, assim, e tem que funcionar dessa forma. Então, assim, quando a prefeitura ela não elabora políticas públicas que garantam esses direitos já previstos, ela está cometendo crime. E são crimes, a gente chama de crime lesa pátria, né? Crime contra a humanidade.
né? Porque não garantir o direito à segurança de uma população já historicamente marginalizada, isso é muito grave. Como a gente viu muito, como eu durante a minha infância vi muito isso, perdi vários amigos, vários colegas, perdi mesmo. Quando eu falo perder, eu estou sendo bem literal. Nessas pessoas... Violência, maus tratos, essas pessoas, esses jovens, muitas vezes são utilizados... Abusos, né? Abusos, são cooptados também pelo poder criminoso também. Tudo isso é falta de política pública, tudo isso é ausência do Estado. Quando o Estado não age, o poder paralelo ele chega lá. Então, assim, política, só para não ser muito redundante, para te responder a tua pergunta, a política para a periferia tem que ser essa, né? Tem que ser essa que garanta direitos. Né? Infelizmente, por mais que a gente tenha avançado muito, o que eu percebo ainda em Caucaia é que não há políticas plenas para garantir esses direitos. Ainda hoje, as populações de periferia aqui em Caucaia têm seus direitos básicos cerceados. Né? Direito à moradia, é papel do município ter fundo para moradia, Caucaia não tem. Né? Aluguel social, que é uma política de baixíssimo custo e municípios com menor orçamento conseguem viabilizar isso para as populações vulneráveis, Caucaia não tem, deveria ter. Né? Então a gente tem o direito à moradia cerceado, direito à alimentação, existe também, a prefeitura tem um papel também de garantir, a gente está vendo políticas muito bacanas aí, surgirem nos últimos anos, as cozinhas solidárias, né, que Fortaleza, inclusive, abraçou esse projeto das cozinhas solidárias. Esse tipo de política pública é uma política pública de garantir direitos, né? É uma política pública eficiente, barata, que surte efeito a curtíssimo prazo, e a gente não tem isso no nosso município. É uma política eficaz, voltada para as periferias, para garantir direitos. Né? Direito de ir e vir, a gente, muito embora aqui em Caucaia a gente tenha tido um avanço significativo, que é a política do passe livre, que eu acho isso sem precedentes, eu sou um fã dessa política e vou continuar defendendo ela. Infelizmente, a gente vê que até nesse tipo de política tem que ter um olhar voltado para as periferias, porque não adianta nada, Ferreira, ter uma política de passe livre se a linha que o trabalhador pega não passa dentro da periferia. Se o bairro dele só tem ônibus até 5 da tarde, como eu estou cansado de ver no interior, vou para o interior, né, de Caucaia, as áreas mais rurais, o que eu chego lá e diz, não, né, a última linha, o último ônibus só até 5 horas. Né? Só até 5 horas e pronto. Final de semana eu não posso ir para um cinema, eu não posso ir para nada, eu não posso sair à noite, se eu quiser ir para o hospital, para um pronto-socorro, eu não posso. Então, assim, porque não tem esse olhar voltado para a periferia, para essas camadas marginalizadas. Então, é isso, política para a periferia tem que ser essa política garantidora de direitos. E Caucaia tem todas as condições de viabilizar isso. E só para amarrar tudo direitinho aqui, né? O Ferreira me perguntou como foi minha trajetória, tal, oriundo de periferia. É isso, a minha vida, a minha infância, ela não foi muito diferente da infância da maioria dos jovens pretos aqui de Caucaia. A única diferença é que eu tive sorte, muita sorte. A minha vida eu cruzei com pessoas que viram em mim um potencial e apostaram nesse potencial. Né? E assim, o meu sonho de vida é que os jovens aqui de Caucaia não tenham que ter sorte para poder crescer na vida, para poder ter um emprego digno, para poder ser um cidadão pleno de direitos. Assim, o meu maior objetivo de vida é que os jovens de Caucaia não precisem ter a mesma sorte que eu. Porque se hoje eu estou aqui sentadinho, né, se hoje eu sou advogado, se hoje eu tenho, né, eu consigo dar uma melhor qualidade de vida para as minhas irmãs, para minha mãe, né, se hoje eu sou essa pessoa que o Ferreira disse aí na abertura do vídeo, que sou, né, uma pessoa que conseguiu ascender socialmente, tudo isso, porque assim, Ferreira, a gente tem mentes brilhantes dentro das periferias. Tem meninos, meninas que com incentivo poderiam despontar, poderiam ser
entendeu? Grandes atletas, grandes engenheiros, grandes advogados, mas por falta de uma oportunidade, pela ausência de uma política pública, eles acabam sucumbindo. Eles acabam sucumbindo. E por pouco, meu amigo, por muito pouco, eu não fui um desses jovens que sucumbi. Então, assim, eu tive muita sorte na minha vida de cruzar com pessoas que realmente apostaram em mim, que viram em mim um potencial, e foi isso que me fez ascender socialmente. E a insistência da minha mãe, aí eu tenho que falar dela, dar os créditos para ela, que com toda a vulnerabilidade, ser mãe solo numa periferia é uma coisa terrível, né? Uma situação terrível para qualquer mulher. Ela apostou muito em educação. Para ela, a educação era algo que não tinha. Eu abdico de tudo, mas a educação dos meus filhos está em primeiro plano. Então, assim, se não fosse a insistência dela com a educação, também é um fator decisivo, né, para mim ter tido ter ascendido aí profissionalmente. Então, acho que é isso, meu amigo. Que bacana a gente ver que há uma série de fatores, né, que talvez o que você mais acredita seja sorte, a sorte de cruzar com pessoas e de essas pessoas terem sido tocadas e enxergar em você o potencial, assim como existem diversas outras potencialidades, como você mesmo falou. E ao longo de 30 anos isso tem sido recorrente na nossa cidade, né? Várias gestões passam e perpassam o tempo e a gente não consegue enxergar melhorias. Muitas pessoas perguntam, a gente viaja para alguns lugares e as pessoas perguntam por que Calcaia não cresce. Na sua opinião, se você tivesse que dizer por que Calcaia não cresce? Calcaia não cresce. Primeiro, é importante, aí precisa fazer aquela... Né, assim, Calcaia vem de um ciclo de violência muito grande. Calcaia não cresce porque é uma cidade que não quer olhar para o passado e tem medo de olhar para o futuro. Porque para você crescer, para você gerar desenvolvimento social, econômico, você precisa corrigir o que não está dando certo. Né? Então, assim, como é que você corrige esses processos que não está dando certo, que não tem êxito? Corrigindo o passado. Né? Aqui em Calcaia é a cidade com o maior número de reservas indígenas do estado do Ceará. A população originária aqui em Calcaia, né, é gigantesca e é uma população que sempre foi violentada. Né? Sempre foi violentada, sempre foi esquecida, sempre foi colocada no cantinho ali. Não, eles não fazem, eles não pertencem, eles não têm pertencimento, eles não são calcaienses, são pessoas alheias. Calcaia é a cidade com o maior número de quilombos do estado do Ceará. Né, quilombos, que são aquelas organizações de pessoas negras que se organizam, né, que são autossuficientes e tudo, remanescentes de quilombos. Né, quilombos vêm desde o período, né, da abolição da escravatura, são pessoas que não garantiram plenamente seus direitos, mas que se mantêm através de comunidades ali e tal, de agricultura familiar. Então, assim, a lógica de desenvolvimento, ela precisa contemplar essas populações que foram historicamente violentadas e marginalizadas. Você não consegue crescer economicamente sem olhar para essas populações. E Calcaia nunca olhou para essas populações. Então, assim, a lógica de crescimento de Calcaia é uma lógica predativa. É uma lógica de pegar o que ainda há de bom nessa cidade e tornar isso algo vendável mesmo, algo colocar preço nisso. Né? Isso é muito quase que um colonialismo, né? Um extrativismo. Um extrativismo mesmo, a política colonialista, né? A gente ainda vive. Então, assim, por mais que a gente tenha tido vários ciclos de gestões aí nos últimos, você falou, dos últimos 30 anos, todas elas repetiram os mesmos vícios, né? Foram incapazes de olhar para as populações marginalizadas, para as periferias, foram incapazes de fazer um projeto, né? Constituir um projeto que contemplasse essas populações. Então, o que a gente tem são projetos muito genéricos, muito falhos, projetos de desenvolvimento. Se você olhar até a área do turismo, que por muito tempo se olhou, não, Calcaia é a cidade do futuro, porque a Calcaia é o município que... O turismo, né, é o grande município do Ceará, que ainda pode proporcionar, né,
dá para você fazer milhares de coisas, né, no turismo e tal. Isso, né, teve várias gestões aí passadas que apostaram muito nisso, mas é um turismo predatório, né, um turismo que não respeita os povos originários, é um turismo que não respeita o meio ambiente, é um turismo que não respeita as comunidades ribeirinhas. Então é isso, assim. É um turismo que maltrata as pessoas à sua volta, né? As pessoas às suas voltas. Que vão empurrando cada vez mais. Tipo assim, existe um grande hotel que ali o regime de trabalho é quase que um regime de escravidão. É um regime de escravidão. Uma diária no hotel desse é caríssimo, mas o que o funcionário recebe é pouquíssimo comparado, né? Uhum. Tipo assim, as pessoas até dizem, mas gera emprego para nossa cidade, gera imposto. Tá, mas a que custo? Não, um custo ambiental e um custo humano muito grande, porque tem como, Ferreira, você abrir, sei lá, um resort, uma rede de hotéis, mas que você, se aquilo for integrado na comunidade, se aquilo tiver a essência da comunidade, aquilo deslancha. A gente já tem exemplos aí, diversos exemplos. Exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, existem várias rotas que levam os turistas para dentro da Rocinha, para dentro do... E lá dentro tem restaurantes que são restaurantes comunitários, né, que são pessoas que trabalham, né, tem todo o subsídio do Estado, tudo, mas você vê que é uma política pública de turismo que respeita. E assim, o turista que vai no Rio de Janeiro, ele quer ver a favela. Ele quer ver a favela, ele quer ver como é o dia a dia. E tem uma rota que leva até exatamente. O Bar da Laje, uma coisa assim. Exatamente. Ele quer ver como é o dia a dia da periferia, né? Ele quer participar de uma roda de samba ali na periferia, quer comer uma feijoadinha, né? Então assim, porque isso é uma política, tá aí um exemplo muito bom, uma política de Estado que sabe a essência da sua população. Né? Esse tipo de política que a gente vê aqui em Caucaia é política que não sabe a essência da sua população. E tem uma coisa tão interessante que você falou, que assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, muita gente julga que seja uma crítica destrutiva e etc. E não é, a gente está refletindo sobre coisas que podem ser muito bem implementadas e tem todo o potencial para ser implementado. Tem todo. Por exemplo, quando o turista vem para o Cumbuco, sequer o Cumbuco, o Caucaia é mencionado, né? O Caucaia não é ligado ao Cumbuco e Cumbuco não é ligado lá fora. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui várias situações que poderiam ser colocadas em prática, né? Entre elas, uma rota que visitasse os povos originários, que uma pessoa que viesse de fora pudesse levar um colar, um cocá, comer uma tapioca com peixe lá nos Anassés, beber um mocororó lá entre os tapebas, enfim, isso seria rico demais. Exemplo, Ferreira, você falou, eu cito um exemplo. Recentemente eu me hospedei num desses hotéis, não porque isso seja parte do... Não, foi um convite, acabei indo, tá, um final de semana. Uma das minhas irmãs ali no saguão do hotel tinha umas pessoas vendendo artesanatos. A gente viu que eram pessoas aqui de Caucaia vendendo artesanato, colares, as coisas mais lindas. E essa pessoa foi retirada do saguão do hotel. E a minha irmã, não, mas eu tô vendo, eu vou ser cliente, eu vou comprar, tá? Não. A gente não permite esse tipo de prática aqui no nosso estabelecimento. Daí você tira. Porque é um estabelecimento que não está integrado à comunidade, que não respeita a comunidade. Entendeu? Porque esse estabelecimento era o primeiro para fazer uma feirinha com materiais, né, com artesanato da população. As cozinhas desses restaurantes, você entra no restaurante deles, parece que você está almoçando na Europa. Parece que está almoçando, não tem nenhuma relação, cardápio, não tem nenhuma relação com o município, com o Ceará. Eu abro o cardápio lá, eu digo, não, vou tomar café, eu quero uma tapioquinha, eu quero uma coisinha na estilo Caucaia. Não, né? Porque é tudo meio eurocêntrico, entendeu? Porque vem de lá, não tem nenhuma integração. É colonialista. Colonialismo. Quando se fala em colonialismo, neocolonialismo, muitas pessoas interpretam essa palavra como se fosse uma palavra nova, alguma coisa assim, mas não, é tudo muito antigo. Muito antigo. É tudo muito europeu, tudo muito de fora. Exatamente. Existe uma supervalorização, hipervalorização daquilo que é de fora e a herança nativa, aquilo que é essência da terra, acaba se perdendo. E isso é um dos motivos para não crescer. Exatamente. Então, quando se tem
administração pública consciente, porque era papel da administração pública, da prefeitura, né, entrar aí, né? Você pega a iniciativa privada, pega o anseio da iniciativa privada, né, mistura, porque é isso, tem que ter o interesse público ele não pode se perder, Ferreira, entendeu? Assim, a população, ela tem que ter autonomia sobre seu território, entendeu? Ela tem que ter autonomia, né? Quando um hotel vai chegar tem que ter, né? Porque o que acontece fora do Brasil? Exemplo, no Havaí, que é extremamente elitizado, é a elite da elite da elite. Quando um hotel vai pedir licença, o conselho da comunidade se reúne, o conselho tem que aprovar a construção do hotel, entendeu? Né? Tem que aprovar. Se o conselho comunitário não aprovar a construção do hotel, ele não é edificado. Então, porque isso é um exemplo do interesse público, e o interesse público ele tem que sempre prevalecer sobre o interesse privado. E tá aí uma das respostas aqui que eu te dou, é que Caucaia talvez nunca tenha crescido economicamente, socialmente, porque sempre o interesse privado, o interesse particular se sobrepõe ao interesse público. Eu acho que no dia que a gente tiver uma gestão pública, no dia que a gente comprometida realmente com o interesse coletivo, eu acho que aí a gente começa a deslanchar economicamente, socialmente. E aí eu vou cutucar um pouquinho, né? Pode barbear? Pode barbear? Vou cutucar um pouquinho, porque eu acho também que a população vive numa espécie também de alienação política. Isso é verdade. No seguinte aspecto, as pessoas não se interessam por política e quando na maioria se interessam é por interesse. O interesse particular das pessoas fala mais alto do que o interesse coletivo. Isso se dá muitas vezes assim, ó, eu não sei se você concorda comigo. Uma liderança de uma comunidade, de um distrito, de alguma região, de algum território vai se ascendendo, também crescendo, né? Articulando, trazendo coisas. E aí, a partir do momento que se percebe que essa liderança está tendo uma projeção, eu vou te falar de uma coisa bem simples. Diga. Escolinha de futebol. O cidadão começa lá a fazer escolinha de futebol e aí ele consegue fazer 30 meninos ali jogar bola. De 7 a 14 anos. Ele ali tem 30 famílias integradas. E aí o que acontece? Um vereador de mandato vai lá e coopta o cara para dentro do grupo político dele e começa a fornecer, e ele aceita essa condição. E aí, a partir do momento que esse vereador, por mais esdrúxula que seja essa gestão dele, essa legislatura dele, ele não critica, não coopera, e aí acaba que aquela liderança perde força dentro do seu território. E eu te respondo isso de forma muito, muito consciente. Assim, quando eu fui candidato em 2020, uma das coisas que eu propus, visando combater esse tipo de prática e visando dar um fim a esse ciclo, que é um ciclo vicioso e muito prejudicial, era a ideia de descentralizar a gestão pública, a ideia de criar gabinetes populares de cada comunidade, coisa que foi feita na gestão da Luiziane Lins com as regionais, né, trazer isso para o município de Caucaia. E uma das primeiras, eu estava num debate para vice-prefeito, e o meu adversário falou: não, mas eu... Falou nos bastidores, né? Não falou, obviamente, com a câmera ligada. Não, mas eu não sou a favor porque... Vai ter muito adversário, que você cria um gabinete desse, a população automaticamente vai querer se envolver na política, vai querer... o que já está complicado hoje, a gente já vê essa disputa hoje de 20, 30, 40 candidatos, mas daqui a pouco vai ter 100. Assim, eu não consegui, eu vi isso de uma pessoa que está há 20 anos na política aqui em Caucaia, eu não consegui crer no que eu estava ouvindo. Porque como é que a gente quebra esse tipo de ciclo? Como é que se rompe uma lógica dessa? É com educação, é com formação política. É o único meio, Ferreira, porque o jovem, o cidadão, o trabalhador, ele já está tão aborrecido do Estado, ele já não tem nenhuma perspectiva, que é a mesma lógica da compra de voto, que qualquer coisa que... Não, mas pelo menos ele vai me oferecer 50, 100 reais, né? Porque assim, eu não tenho, eu vou no posto de saúde, eu não tenho remédio, eu vou atrás de uma... Não consigo. Então assim, ele está tão sem perspectiva
e para ele já é uma coisa tão enraizada, se todo mundo faz, se o vereador compra fulano de tal, se ele né, a gente sabe que aquele projeto social é todo comprado. Então, assim, a gente só consegue romper essa lógica com muita educação e com essa ideia de descentralizar a gestão, porque hoje o que a gente tem aqui em Caucaia são poderes muito centralizados. Se tem uma Câmara de Vereadores muito centralizada, o Poder Legislativo, e se tem um Executivo muito centralizado. Quando se tem uma centralização, né, um excesso de centralização, as pessoas ficam com muito poder. E se elas têm muito poder, elas vão sair por aí comprando lideranças, elas vão sair por aí assediando. É isso, porque você tem que descentralizar, você tem que se descentralizar, você tem que tirar prerrogativas dessas pessoas que assumem o poder. E isso é um ciclo vicioso tão grande que quando você conversa com pessoas ligadas a esses grupos, você vai ouvir da boca delas que todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Ou seja, tudo o dinheiro resolve, tudo o dinheiro compra. Exatamente. E porque a partir do momento que se tem, exemplo, um gabinetezinho popular, cria-se uma regional aqui no Itambé. Se o cara sabe que ele vai chegar lá e a demanda dele ele vai ser ouvido, ele vai ser escutado, por mais que aquela demanda dele não seja viabilizada, ele vai, mas peraí, eu tenho um canal de escuta, eu chego lá, eu sou ouvido, né? A minha voz chega, o vereador ele sabe que eu estou pedindo para ele sabe a minha demanda. Você consegue romper, pelo menos, eu não digo totalmente, mas você consegue fazer com que práticas como essa, do cara que vai lá e compra uma liderança, se tornem mais difíceis, porque se eles têm um canal acessível para buscar o poder público, para ir atrás do vereador, para ir atrás do prefeito, né, ele não vai deixar se acuar, se vender de forma tão fácil assim, entendeu? São essas medidas que você consegue romper esses ciclos. Você vê o exemplo de Fortaleza, que era uma cidade onde se acontecia muito isso na década de 60, na década de 70, né? Era muito, muito frequente as ONGs todas serem compradas. Hoje você vai em Fortaleza, você vê que a organização civil é muito... Você vê que tem uma autonomia. Você vê que as ONGs, as ONGs, elas têm uma autonomia diante do vereador, diante do prefeito, da gestão, né? Por quê? Porque isso foi a partir disso, a partir de políticas dessa, de descentralizar o poder, que isso foi rompido. Isso tem que ser trazido para a realidade de Caucaia, né? É óbvio que se o cidadão ele não é ouvido, quando ele está na frente de um vereador, quando ele está na frente de alguém importante, ele vai ficar coado, ele vai deixar se vender, é óbvio. E uma coisa que me parece, assim, eu tenho uma impressão pessoal e particular que há uma desconexão entre os anseios e as necessidades da população e aquilo que é a atuação parlamentar aqui em Caucaia. Parece que há um total descompasso, parece que, tipo assim, se aponta para um lado, as pessoas têm outra necessidade... parece que toda a gestão é sempre reativa, né? Sempre reativa a alguém. Eu sempre falo isso, alguém começa a falar do tipo assim, algum influencer de política e etc., começa a falar na internet e vociferar os quatro cantos que precisa da Caucaia de um novo mercado. O mercado das Malvinas estava abandonado. Aí isso vai reverberando, vai ganhando força. E os principais interessados o bairro, a população, quem vai usufruir, não é consultado. Não. E aí se faz uma pista de skate sem consultar os skatistas, um mercado sem consultar quem vai se utilizar. E aí eu fico pensando, por que existe essa contradição entre aquilo que se legisla dentro da política, né? Sim. E aquilo que é os anseios, as necessidades mesmo reais e da vida real. Por que é esse descompasso? Infelizmente, isso não é uma peculiaridade só de Caucaia, isso é um problema do Brasil, um problema crônico, e que a gente talvez consiga resolver isso, Ferreira, com uma reforma política. Porque o que acontece hoje? Boa parte desse problema está no fato dos parlamentares, principalmente o poder legislativo, né, que é pior com relação a isso, que eles não governam para os eleitores, para a população, né, eles governam para grupos de interesse. Por que eles governam para grupos de interesse? Né, porque são esses grupos, são esses atores
que financiam suas campanhas, né, que colocam de pé os seus projetos políticos pessoais, que nada tem a ver com projetos políticos para beneficiar a população. São coisas diferentes, é importante fazer essa diferenciação. Então, assim, uma reforma política, eu sou a favor mas isso aqui precisa de um episódio só para isso, né? Da gente falar do distritão, das várias formas que a gente consegue fazer uma reforma política, mas a gente já teve avanços, porque há 10 anos atrás, se uma empresa quisesse investir 20 milhões no candidato, ela investia. É horroroso, mas infelizmente é isso que acontecia há pouco tempo no Brasil. Hoje não. Hoje todas as campanhas, o financiamento é através de recurso público, né? O fundo eleitoral. Só que o que a gente vê na prática é que as campanhas, majoritariamente, elas são financiadas por Caixa 2, por dinheiro oriundo desses grupos, né, desses atores. Então, assim, se o cara recebe 20 milhões de um grupo de agricultores, né, de um grupo de ruralista, agricultores, a gente tem aqui exaltar o trabalho dos agricultores, de um grupo de ruralista, quando ele chegar ao poder, ele vai governar para esse grupo ruralista que deu 20 milhões para bancar a campanha dele. Então, assim, precisa de uma reforma política para a gente haver uma mudança concreta nisso que você falou, porque isso que você falou é real. Assim, há um descompasso muito grande entre os anseios da população e o que é legislado.